A verdade é essa. Aí os caras falam assim, vamos passar a perna nesse Chico Xavier aí, vamos... Porque os caras, né, queriam ganhar fama em cima do Chico Xavier. Aí você vai focando no seu cérebro, ela muda o seu cérebro. Porque, na verdade, a glândula pineal ela é só um receptor, né? Só um receptor não, um maravilhoso receptor, mas é. Então, por exemplo, os olhos não captam as luzes, né? E transformam informação, impulso elétrico. A glândula pineal é o receptor da alma. É o que faz com que traz essa informação da alma e joga para o cérebro. Quem processa informações são o nosso cérebro. Então, a hora que você se dedica, por isso que não dá para você mudar muito, aumentar muito a sua mediunidade, mas dá para você trabalhar e aumentar um pouco. Tipo assim, você está num campo assim. Ninguém vai conseguir se transformar num Chico Xavier em mediunidade só estudando. Não vai conseguir. Mas se você tiver isso aqui, você pode melhorar para isso aqui. Se você tiver isso aqui, você melhora para isso aqui. Então é desse jeito. Então, eu acho um jeito assim mais normal. E o que eu já presenciei várias vezes, não foi nenhuma nem duas, umas 10 pessoas. Por exemplo, um dia eu estava lá fazendo um evangelho com meu primo e a esposa dele estava lá. A mulher catou a caneta, velho, começou a psicografar. Do nada, em transe. Ela nem sabe o que ela fez. E de repente ela nem sabe o que ela fez. Fomos pegar a folha, tinha total sentido o que estava escrito. Então isso é óbvio que foi um espírito. E isso daí, você tem um monte de casos assim. Então a gente não está falando de uma vez, 2 vezes, assim, porrada de vezes o que acontece isso daí. Se você pesquisar, você vai ver que um monte de gente acontece. E tem gente, por exemplo, que pega e escreve me ajuda, porque são espíritos sofredores, por isso que não pode ficar psicografando sem ter o conhecimento. E em qualquer lugar, normalmente é legal você estar num centro espírita. Sim, exato, é isso, porque o centro espírita, ele tem uma estrutura espiritual já preparada lá, né? Quando você vai, eles já prepararam já um ambiente. A egrégora, né? A energia e tal, né? Já colocaram uma segurança espiritual para não vir mal intencionados. Estão preparados para atender aqueles espíritos perdidos. Então é algo muito mais complexo do que normal, né? Do que parece. E como que... Bom, e aí eu sei que na parte da psicografia, é isso que você falou, né? Eu já li que são 3 estágios, né? Tem o intuitivo, o mecânico e o semimecânico, né? E... eu acho que a pessoa que entra em transe deve ser o mais... O mecânico ali, né? Tipo, a pessoa fecha ali, igual o Chico Xavier, fechava aqui, pá. E o Chico Xavier psicografou em outras línguas. Psicografou o contrário. Ele psicografava o contrário. Para mostrar o domínio. Ele psicografou em alemão, você não falava alemão. Eu vi uma carta dele em italiano. Italiano, japonês, se não me engano. Então isso demonstra que realmente não era ele, né? E aí... por exemplo, tem uma história bem interessante, né? Tinham 2 repórteres, Davi Nasser e não sei o quê. Os 2 trouxa, né? Aí falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá, né? Naquela época não tinha internet, que hoje em dia no Google você consegue, mas naquela época você não tinha internet, você ficava... E a imprensa era muito limitada, local, né? Não tinha muito... Revistas de grandes circulações eram raras e aí era difícil de você... ler muito e tal, né? Aí eles cataram um avião, um piloto, chegaram lá, falaram que eram americanos, né? E aí fizeram uma reportagem do Chico Xavier, pensando que estavam enganando o Chico Xavier, né? E aí ainda até foram bem babacas. Pra tentar desmascarar mesmo. Isso, tiraram umas fotos dele, tipo, tentando zoar ele e tal. E aí a hora Revista Cruzeiro, um negócio assim, né? Eu acho que era a Revista Cruzeiro. Acho que era aí. Aí eles... foram embora, né? Ficaram todos felizes. Falaram, enganamos o Chico Xavier, vai dar uma reportagem animal essa. Chegaram em casa, guardaram o livro. Aí o Chico Xavier tinha dado um livro para cada um, né? E tinha colocado uma dedicatória. Aí quando esse Davi Nasser abriu, eu acho que ele morreu já. Ele abriu a dedicatória, estava escrito o nome verdadeiro dele. Ou seja, eles acharam, não tinha como o Chico Xavier saber disso. Era impossível. Eles simplesmente chegaram lá com o piloto, com os repórteres falando inglês, enganaram... Devem ter deram enganado outro nome, o Chico Xavier, mas eles não enganaram o Emmanuel, que era o mentor, né? Então, a hora que ele foi assinar, ele assinou e colocou o nome dele. Então, ou seja, o Emmanuel sabia que o tempo inteiro aquele teatro estava acontecendo, né? E foi lá e colocou. Então, você vê... Eles tentaram desmascarar Chico Xavier. Nunca ninguém conseguiu, não conseguiram, né? Não tem como. É impressionante. Quando você para estudar, ler sobre o cara e você vê as façanhas, é um bagulho absurdo. Até porque você pega Chico Xavier, mais de 400 e sei lá, quase 500 livros. Acho que é 475, né? O maior vendedor, até pouco tempo, era o vendedor brasileiro de livros.
Ele doou 100% de todos os direitos autorais. Se ele faz assim, eu quero ficar com 1% da venda, ele tava rico, Tava milionário. milionário. Só que não, ele doou 100% dos direitos autorais. E até hoje, né? Até hoje, assim, né? Não sabemos direito o que os caras fazem com esses direitos autorais, mas isso é outro assunto, né? A consciência dele tá tranquila, né? Mas o Chico Xavier tá certo, né? E assim, eu sei do que, por exemplo, o Geraldinho ficou com alguns, e eu sei que ele tem várias coisas super legais que ele Geraldo faz. Lemos. Isso, eu até já fiz uma entrevista com ele, o cara é gente boníssima. Ele mantém, por exemplo, a casa do Chico Xavier, ele mantém umas estruturas, com certeza. Ele viveu muito tempo com o Chico. Né? Viveu. Desde moleque. Excelentes depoimentos. E aí, tudo bem. Então ele recebeu tudo isso. Os caras iam levar fazenda para chegar. Chico, toma essa. Eu quero construir uma casa para você. Ele não aceitava, velho. Ele não aceitava nada de grana. Então ele realmente. Se você for escrever lá no YouTube, o último momento de Chico Xavier, tem uma reportagem, se não me engano, da Globo, que mostraram o quarto do cara. Uma coisa desse tamanho, né? super simples. Uma caminha assim, ultra simples. Tudo assim, extremamente simples. Teve uma história muito louca também, que ele ajudava, né? Filas e filas de mulheres, né? Mulheres e homens, enfim, Sim. muitas pessoas. Aqui a história é com uma mulher. O quê? Uma coisa? Ah, tá. Então, a galera tá chamando aí? Traz umas perguntas aí. Daqui a pouquinho. Já pediu o rango já? Pede aí uma barcazinha de japonês que ele curte. Tem uma história do Chico Xavier que é muito louco. Olha essa, Gui. Essa parte da simplicidade, né? Sim. Ele atendia as pessoas lá, as pessoas vinham, queriam dar rios de dinheiro pra ele, né? Ele não aceitava nada, ele não quero. Tipo, que bom que você tá bem, sabe? Que você tá melhorando, sabe? O cara era a missão dele, pronto, ele tava nem aí. Vou compartilhar aqui o vídeo no meu YouTube. Fechou. Aí teve uma pessoa, uma mulher que, deu um relógio de ouro pra ele, se eu não me engano. Um relógio super caro, né? Deu. Ele não quero. Aí não lembro se ele uma hora ou outra aceitou ou se ela colocou no bolso dele sem ele perceber. Deve ter sido isso. Só sei que chegou depois uma outra pessoa, em algum outro momento, que chegou pro Chico e falou assim, o relógio devia valer, sei lá, 50 mil, sei lá, era muito caro, era alguma coisa assim. Aí teve uma pessoa depois que foi ao encontro do Chico Xavier por algum motivo e se atrasou. Ai, Chico, desculpa, eu perdi a hora, não sei o que. Ele, meu filho, não tem problema, tá aqui, ó. Tá o relógio, você não perde a hora mais, sabe? Deu o relógio. E tem várias histórias, tem história de quando... E aqueles relatos que ele tava com as balas no bolso, já sabe? Não. O cara contando, um repórter foi fazer, ele contou duas coisas que eu achei interessante. A primeira é que tava um copo de água, um repórter, não é um cara espírita, é um repórter da Globo, inclusive ele tá vivo. Tá? Ele colocou no copo de água lá, tinha um copo de água e o Chico Xavier fez assim, ó. Borbulhava o copo de água e ficava com cheiro de flores. Ficava cheiro, ficava branquinho às vezes. Né? Ele falou que ele saía para entregar bala para as criançadas nas favelas lá, povo carente e tal. E aí ele falou que, tipo assim, pegava uma quantidade de bala e colocava no bolso. Ele falou que não acabava as balas. Tipo assim, tá ligado? O cara colocou 10 e entregou 150, tá ligado? Não acabava as balas. Então, tipo assim, se você vê, né? A história inteira do Chico Xavier, etc. Foi uma história de que ele foi perseguido, ele foi maltratado. E em nenhum momento ele deu algum deslize. Sim. Então ele foi assertivo demais. Não, e o que eu pago um pau pra ele mesmo assim, esse é o termo, eu pago um pau pra ele, porque assim, o que eu sempre escuto é que assim, mediunidade não define caráter, né? Não. Então, pouco me importa se ele era médium ou não. Isso. Só que ele ajudou muita gente, cara. Ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Com certeza, né? E talvez o maior médium do Brasil também. Pra mim, ele é o rei, né? Os caras falam de... Não, ele é sensacional. Rei Pelé, essas coisas. É a inversão de valores. Eu até falei ontem no podcast. É muito lindo, cara. A história dele é muito linda. Muito linda. Quando você vê... Sofreu pra caramba, perdeu a mãe cedo e tive um padrasto... Era o pai ou o padrasto? Que era muito... O pai era gente boa, mandasse que era... Isso, exato. Aí ele conversa... Nossa, é muito linda a história do cara.